Fala, minha torcida do Verdão, vim trazer para vocês aqui mais uma informação aí quentíssima aí do nosso Palmeiras com Leila Pereira trazendo, vendendo, fazendo várias manutenções no time do Verdão. Agora com Vitor Reis, aí é uma possível venda do garoto que era estimado em 20 milhões de euros, agora é 40 a 45 milhões de euros, é muita grana, praticamente 250 milhões de reais. Então vamos acompanhar essa notícia aqui que está topíssima. Já vai deixando aquele likezão aí no vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações e assim você fica por dentro de todas as notícias, onde todos os dias buscamos informações atualizadas aqui do nosso Verdão. Beleza? Vamos pra cima, Mancha Verde. Pelo profissional, pelo Palmeiras. 22 jogos, entre os zagueiros nessa fica atrás do Gustavo Gomes, com 2 gols, passes certos, desarmes também lidera esse quesito e posses recuperadas. Lidera, então, entre os seus companheiros de posição. Que o Vitor Reis joga bola não é novidade para ninguém, né, Mari? Não. Realmente, assim, chama atenção pela idade, pela segurança também, né? Porque teve um momento que ele jogou clássico, que Sim. não foi? Que ele começou ali numa sequência em clássico. E, assim, realmente chama muito atenção a qualidade. Depois a gente vai falar também sobre a questão dos valores. É um jogador de muita qualidade, é mais um que a base do Palmeiras desenvolve de uma maneira espetacular, um trabalho de fato incrível, exemplar, nessa integração com o profissional, mais um jogador que consegue absorver muito do que é o trabalho do Abel. E acho que você falou num ponto interessante, a idade traz uma personalidade que não condiz, entre aspas, né? Que de fato a gente vê. Até com a cara dele, jovens, né, Mari? Quando exato. você olha pra carinha, muita cara de menino, né? Muito. E, enfim, vários jogadores que a gente também já pôde acompanhar, que sobe, tem aquele nervosismo natural, o zagueiro, né, com uma responsabilidade gigantesca, um setor ali que o Palmeiras vem encontrando, de fato, muito equilíbrio entre as disputas, e ele passa à frente de outros jovens, né, que já estavam há mais tempo ali integrando o elenco principal do Flamengo. Um jogador que, de fato, tem mercado no... Do Palmeiras. Um jogador que, de fato, tem mercado. Isso Eu não. falei errado? Você falou do Né, que você Flamengo. falou do elenco do Flamengo. Ah, desculpa, do Palmeiras. Eu estava buscando onde que eu errei. Enfim, super jogador. Tanto que, como a Mari falou, né, antes o zagueiro jovem ali da base era o Naves, que era quem mais Isso. aparecia. Ele se coloca à frente do Naves e se intromete numa dupla consolidada de Gustavo Gomes e Murilo. É verdade que o Murilo sofreu muitas contusões, mas mesmo assim, em determinado... Mas ele já era dúvida, né, quando o Murilo volta. Então, Isso, assim, é. não sei Aí agora, que a gente ia né? chegar. Era assim, não, deixa o Vitor Reis e não sei, sabemos se volta o Murilo ou o Gomes não vive boa fase. O Gomes também não estava vivendo um bom momento, Não é? mas é o capitão do time, experiente. O Vitor Reis, ele é muito novo, até a Mari estava falando a carinha dele, só que ele sempre foi capitão, né? Lembro que ele era capitão da seleção de base, se eu não tô... agora eu não vou lembrar a competição, mas enfim, ele era capitão, camisa 3 e capitão da seleção de base. Então isso já traz... E ele é muito seguro, cara muito sereno, muito calmo, com a bola no pé. Teve até jogo, enfim, com algumas disputas aéreas que ele teve que fazer. E ele tranquilamente... Enfim, Davidson, Pita, esses caras que são mais chatos, né, nesse jogo aéreo, são mais fortes que ele fisicamente. E ele se impondo bem fisicamente contra esses caras... E além disso, zagueiro e goleiro, geralmente quando sobe da base, são posições mais complicadas do cara se portar, porque é a segurança da equipe, ele está ali na linha de frente. Se ele errar, esquece, não tem muito o que fazer. Geralmente você vê quando um cara é mais novo, assim, 17, 18 anos, um ponta, driblador, um meio-campista, assim, às vezes, que jogue pelo lado, assim, até o camisa 10 é um pouco mais difícil, porque fisicamente ele é mais franzino do que os outros. Até um centroavante muito novo é difícil, porque geralmente, fisicamente, ele é mais fraco do que os adversários. E ver o Vitor Reis, um zagueiro, 18 anos, franzino, com a qualidade que ele tem, com a serenidade que ele tem, é um baita nome pro futuro. Mas de ele seleção vale, também, ele pra vale mim. tudo Dinheiro, né? isso, porque Só um pouco, o recorte é curto. O Então, recorte porque, é a pequeno. gente tem exemplos de 2 jovens que saíram recentemente aqui do Brasil e os valores, né? O Beraldo e o Murilo.
2 jogadores, Sim. o Beraldo foi para a seleção até, né? Estava na seleção no momento. E o Murilo, que já é um destaque, já vai bem na Premier League. Cobrado para ser convocado mais vezes, Nottingham Forest. E esses 2 jogadores, acho que acho não, a gente vai ver os números. Juntos, eles não dão o valor do Vitor Reis. Sim. Juntos, os 2 destaques e zagueiros mais caros do futebol brasileiro não dão os 40, não atingem esse valor de 40 milhões de euros. Olha lá, o Beraldo, então, ele foi vendido para o PSG por 63 milhões, 100 milhões de reais. Na época, 19 milhões de euros. O Murilo, ele foi vendido por 93 milhões de reais. Então, assim, os 2 juntos, eles batem ali 194 milhões de reais. O Vitor Reis está passando de 250 milhões. Mas tem uma A valorização do euro. Tem uma questão em cima disso daí, em relação o valor que é irrecusável. Sim. Depende do clube também. Ele não vai falar não pro City. Não estou falando time do que clube, recebe a não. Estou proposta. falando do time que recebe a proposta mesmo. A base, por exemplo, do Palmeiras hoje é extremamente valorizada. Ah, sim. É igual a reclamação que eu vi de alguns torcedores, por exemplo. O Corinthians está vendendo o moleque por tanto e você vê lá, por exemplo, na época, se eu não estou enganado, João Gomes, do Flamengo, e o André do Fluminense. Em relação ao número, e o Moscardo, do Corinthians, que também estava sendo vendido. Enfim, essa questão depende da segurança financeira do clube. Por exemplo, o Palmeiras tem segurança financeira. O Flamengo tinha, na ocasião, uma segurança financeira. Tanto que chegou a proposta do Vai Brighton, chegar- de 20 e tantos milhões, não- o Palmeiras falou, não quero. Não vou vender. Não preciso vender, vou recusar. E se vier algo que eu realmente ache que não tem como recusar, que é irrecusável, aí eu vou aceitar. Porque a proposta de 22, 23 milhões de Já era euros alta. já Um era zagueiro já altíssima. é altíssima. Já era muito Exatamente, alto, é isso que muito eu tô dinheiro. falando. A gente falava aqui no Sport Center, quando saiu a primeira informação desse valor, Isso. a reação do Marra, eu lembro a gente estava com a agenda coberta, passando imagens, o Marra olhou e falou assim, é muito dinheiro. Mas O é. jeitinho do Marra, é muito dinheiro. Só que a gente está falando agora do dobro. Exatamente. Isso. Nós estamos falando do dobro, 40 milhões, gente, 40 milhões de euros. E vem da necessidade do comprador também, né? Do City precisando se movimentar no mercado, precisando reforçar o seu sistema defensivo. O que não quer dizer que o Vitor chega já com essa garantia, esse o ponto. né, de jogar ou, enfim, de disputar esse espaço. Mas é o City também precisando se movimentar. Então, na figura do Manchester City, se ele entende que para o time dele é a base do valor, ele vai oferecer. Porque não foi nem contraproposta, né? Não foi nem te dou isso, mas eu quero isso. Partiu do próprio Já Manchester chegou com o City pé essa na- oferta. já chegou com o pé na porta, Não é assim, o Brighton ofereceu 22, deixa eu oferecer 25. 25, exato, não. Vou logo o dobro. Vamos lá, dá o moleque. Tu vai fazer o quê? Se realmente chegar essa oferta de 40 milhões, não tem como. Não Se tem for como. pra agora, mas eu quero agora. Não tem como, cara. Não tem como. Você não tem Isso é o tipo de como. proposta irrecusável, não é? Eu acho que sim, Não né? tem como, cara. 40 milhões de euros por um menino de... A gente estava vendo aí 22 jogos, né? 18 anos, 22 jogos no profissional. 18 anos, 40 milhões de euros. Zagueiro. Não é um atacante. Não, porque o próprio Estevão, ele bate ali 45, ele pode chegar a 60, mas dependendo das metas, né? Dos bônus. Mas das aí é o atacante. ponta, é o driblador. Isso, então, isso mas a gente já ele tá mostra de acostumado. muito maior. Mas o valor, mesmo assim, o valor o valor já é fixo alto. já é 45. Exatamente. Seleção brasileira já, profissional, não só a seleção de A base. gente tem a tela como fazendo essas contas Uhum. na base do Palmeiras, porque se a gente fala assim, o modus operandi, ou o que a gente tem que seguir, pimba, cola essa tela aí. Olha isso. Não, até porque esse recorte é de um ano, da venda do Endrick pra cá. Isso. A gente não tá contando Impressionante. 5 anos. Não. A gente tá contando 1 ano e alguns meses aí da venda, da negociação do Endrick até aqui. E o Endrick, que era o fenômeno. E aí você vê o Olha Endrick lá, ficando pra trás o já. Vitor Reis, ele é quase o valor do Estevão. Sim. Se chegar essa proposta Sem- dos 40, isso. né? Porque ainda tem o bônus também do Estevão, né? Que já tá definido e tem Isso. tudo isso. O Luiz Guilherme, que na ocasião ainda estava buscando espaço ali. Eu lembro que o Abel estava tentando botar ele para jogar aberto, tentando ver se ele jogava melhor centralizado ou aberto, onde o Estevão estava atuando até, né? Onde o Falou Estevão sobre a situação do Veiga, né? na se de situação fato do se- Veiga e o Luiz Guilherme, que estava buscando espaço 172 milhões. Já, a tela ali embaixo tá 1,1 bilhão. É, a geração Um bilhão. bilhão. A geração bilhão. 1 Por isso, bilhão em menos de 2 anos. por isso que o Flamengo tá atrás do... Eu esqueci o nome dele agora. Paulo. João Paulo, né? Por isso que o Flamengo tá atrás dele. É, Que porque nem olha, esses números para os outros, não é, Tonhão? Esses números para os outros clubes
Esses números são constrangedores. Eu não quero falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Tá. Com esses 4 jogadores, é praticamente a dívida impagável do Clube Atlético Mineiro. Que será o assunto. Nós estamos falando, o Galo ontem apresentou a dívida, 1,4 bilhão de dívida. Então, só com esses 4 jogadores, o Palmeiras compraria o Cruzeiro e o Botafogo. Olha que loucura. 2 dos maiores clubes do país. Só com esses 4 jogadores, o Palmeiras quitaria a Neoquímica Arena e ainda sobraria mais de 300 milhões de reais. Um troco, né? Sobraria um troco. Um troco. É constrangedor para os outros clubes esses números envolvendo esses 4 jogadores do Palmeiras. Impressionante o trabalho de base do Palmeiras, né, Tonhão? Exato. Já teve Estevão, teve Hendrick, teve Kevin. Assim, ainda são esses jogadores também que são muito jovens ainda, né? Antes dos 17, 16 já estavam negociados. E tem uma coisa que até eu comentei na redação, como o Palmeiras ele consegue promover bem a sua base, né? Esses jogadores, por exemplo, eles já dão entrevistas para fora, eles já aparecem surgindo como o novo Neymar ou o novo. Então, assim, a envelopagem que eles fazem para esses jogadores é muito forte também. O Vitor Reis, o Brighton era 25 milhões de euros, o Palmeiras disse não. E agora já chega uma outra de 40. O City, a Mari Pereira comentou, o City teve o Dias, o Stones, o Ake, são jogadores que estavam machucados durante a temporada. Eles ainda estão buscando outros zagueiros até no mercado europeu, mas nenhum tão barato, entre aspas, quanto o Vitor Reis. 40 milhões, o City, por exemplo, poderia pagar por um zagueiro do Eintracht Frankfurt 50 milhões. Tem outro zagueiro do Lens, que é uma promessa também, que eles também pagariam acima desse valor que é para o Vitor Reis. Mas 40 milhões de euros já é uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Então o Palmeiras ele trabalha muito bem com isso também, dessa promoção dos jogadores. E, além disso, né, o Vitor Reis aí, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas você, pelo Vitor Reis, se for esses 40 milhões de euros, paga o que o Palmeiras investiu no Facundo Torres e também no Paulinho. É o que a gente conversou aqui outro dia sobre o João Paulo, que deve ter um salário alto. É pouco. A gente não sabe quanto ele ganha, mas sabe que é pouco, não é? É. Portanto, que ele rende, né, financeiramente e esportivamente para o clube. E entra numa rota, e a gente estava conversando sobre isso na redação hoje mais cedo, né, Mari? Porque entra numa rota de sucesso, de valorização. Por um tempo, a gente falou, lembrou da base, mesmo do São Paulo, como Sim. vendia muito bem seus garotos. O Santos, depois de Neymar, como qualquer moleque que aparecia até com o cabelo arrepiado, bum, Isso. era vendido. Fez o moicano ali de gel, Verdade. conseguia. Neilton, Vitor Andrade, qualquer jogador já tinha um carimbo assim, de O credibilidade. próprio ex, pegando algum resto ainda, tipo um Caio Jorge que sai, um moleque atacante que aparece Verdade. no Santos, você entra numa rota de sucesso. O Palmeiras entrou nessa. Já viu Sucesso e credibilidade, né? o primeiro saiu bom, o segundo saiu bom, o terceiro que apareceu eu quero também. Eu entro nessa briga. Sucesso e credibilidade. E tanto que o Abel já puxa um jovem da base, o zagueiro Benedetti, que está jogando a copinha e que vai integrar o time principal também. Depois eu falo, mas por isso, assim, não questionando, mas quando o Palmeiras envolve jogadores da base e negócio, eu acho que todo mundo já olha, opa, abriu mão do Patrick de Paula. Por quê? Tem alguma coisa. Isso. Abriu mão do Patrick para ser negociado com o Atlético. Por quê? Por quê? Tchau, Tonhão. Até mais, tá? Valeu, bom programa para vocês.